No Brasil, atenção, hein? Os casos de dengue dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. De 26.801 casos registrados em 2023, os números passaram para 55.859 casos prováveis em 2024, além de 6 mortes confirmadas. Os dados são preocupantes e, dentre as ações de conscientização e prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, para esse ano, o Ministério da Saúde incorporou a vacina da dengue no calendário de imunização, que será aplicada na população de regiões endêmicas a partir de fevereiro. O país é o primeiro no mundo a oferecer o imunizante na rede pública. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a vacina e como a gente previne a proliferação do mosquito, a gente conversa com a médica infectologista, a doutora Janaína Leite. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez. Tudo bem? Feliz Ano Novo. Para você também. Para nós. Para nós. Obrigada. Então, doutora, não queria começar o ano falando disso, mas a gente já viu um surto tão grande no Rio de Janeiro, não é? mais uma vez, né? Mais uma vez. Então, lembrando que a gente já viveu isso, né? A ideia agora, pelos trabalhos, é mais ou menos 5 milhões de casos no ano de 2024. A gente viveu isso em 2010, né? Nos últimos 10 anos, 2015. E agora, novamente, a gente tem esse estouro aí, esse número elevado de casos de dengue. Preocupante. Preocupante, né? Quando a gente fala dessa época do ano, que é uma região que a gente sabe que é quente, mas também tem as chuvas, a gente está falando até que período, mais ou menos, doutora? Então, antigamente isso era muito compacto, né? A gente sabia quando entrava e quando saía o verão. Agora, com toda essa diferença, essa desorganização climática, além de você favorecer o vírus, a gente não consegue definir claramente em que momento que termina o verão. Então, a gente espera que mais ou menos maio, junho, isso esteja um pouco melhor. Só que ano passado a gente teve dengue o ano inteiro. O ano inteiro, verdade. Né? Então, por uma série de condições do vírus, condições climáticas, mais tipos de vírus circulando, então a gente tem maior número de casos também. A gente ainda está errando na prevenção, doutora? Com certeza. O que acontece? Que ponto que é importante, né, para a gente que, na verdade, fala a questão da educação de saúde de forma importante e real. Os casos de dengue, ele não se refere, ele não é de responsabilidade única do poder público, né? Então, a gente tem um pacto compartilhado. Então, a gente tem o poder público, o governo trabalhando, a gente tem, nós temos como cidadão. Então, não adianta, por exemplo, você cuidar do seu quintal e eu não. O mosquito da dengue, ele voa 200 metros, então, num quarteirão, ele pica você, me pica e pica outras pessoas. Então, a questão do pacto compartilhado, né? Todo mundo tem uma responsabilidade. A vacina veio, vai causar um impacto, a gente está tremendamente feliz. Só que a gente tem número limitado de doses e a vacina não é mágica, né? Então, ela vai começar por aqueles, a gente vai falar mais durante o programa, mas vai começar por aquelas pessoas de maior risco, as crianças, os adolescentes. Todos nós queremos receber, vai ter um impacto, mas não é só isso, né? Então, eu tenho que cuidar daquilo que me compete, esse é o ponto importante. É responsabilidade, né, doutora? É responsabilidade, é isso aí. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só da nossa casa, né? É o que você disse, se o outro não está fazendo, eu também não estou colaborando com quem está fazendo e vice-versa. E são ações que a gente já sabe quais são, né? Quais a gente tem que tomar. A gente sabe que às vezes realmente acontece, mas a maioria pode ser evitável, né? Exatamente. A gente foi às ruas conversar um pouquinho com as pessoas para saber se elas estão por dentro da prevenção, se já pegaram a dengue, se tem medo. Vamos assistir? Vamos. Vamos lá. Eu vim até as ruas para saber das pessoas. Será que elas já pegaram dengue? Será que elas sabem o que fazer para evitar de pegar? Bora ver se está todo mundo antenado. Dona Andréia, a senhora já pegou dengue? Não. Nunca? Sabe o que fazer para não pegar a dengue? É cuidar das coisas, né? Como garrafa, deixa tudo limpinho, né? Limpar os vasos, né? Não deixar água parada. Isso.
Já peguei dengue. Tive uma coceira, assim, entre os dedos, e era o dedo da mão, o dedo do pé. Chamava prurido esse sintoma. E eu fiquei me coçando muito tempo, não tinha antialérgico que me desse paz, não. E meu pai, ele é todo sustentável. Daí ele tem lá uns tambores que ele armazena água. A gente fala, pai, trata essa água, tampa o tambor. Não deixar, né, água em pote de flor, em ralo, né? Não deixar água, né? Já peguei, quase morri, viu, menino? Como é que foi? Ai, foi muita dor no corpo, fiquei vindo no pronto-socorro direto. A senhora sabia que tem vacina contra a dengue? Diz que vai ter agora, né? Bom, né? Não, legal, né? Não tava sabendo. Mas eu quero. Não quero pegar de novo, não, pelo amor de Deus. Que daí eu já pego o 2º grau, né? Gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Boa, muito bom isso, né? As pessoas falarem um pouquinho sobre a vacina. Mas antes da gente ir direto para esse assunto da vacina, vamos relembrar algumas coisas. Doutora, como que acontece, né? Da pessoa, de repente, ficar doente, como ela consegue identificar que ela está com dengue? Então, os sintomas, eles são inespecíficos. Eles acabam chamando a atenção, principalmente nesse período de epidemia, em que você tem maior incidência dos casos de dengue. Mas os sintomas comuns, eles são dor no corpo, dor articular, dor de cabeça, dor principalmente atrás dos olhos e passando alguns dias febre, desse quadro febril, normalmente tem um exantema, né? São lesões avermelhadas, igual a moça disse ali na TV, que se estende da cabeça até os pés e normalmente coça. Não começa junto com a febre, dá um período de 48, 72 horas e esse exantema, essa mancha, como se a gente tivesse tomado sol, fica aquele vermelhidão de pele. Então isso é muito comum, isso chama atenção, isso alerta na hora que a gente vai levantar a possibilidade de ser um quadro de dengue. Veja bem, é comum as outras doenças também, como chikungunya, como zika, a questão do Covid. Se tem sintomas respiratórios, a gente puxa mais para a questão do Covid. Então são doenças que estão correndo em conjunto. Por isso que a gente tem que ficar muito alerta em relação a esses sintomas. E quanto tempo, mais ou menos, esses sintomas ficam na pessoa, doutora? Mais ou menos de 7 a 10 dias, esses sintomas agudos. Febre, dor no corpo, esse exantema que aparece. Em 2, 3 semanas, o paciente está recuperado desses sintomas. Lembrando que no meio do caminho pode ter a chamada dengue grave. Então, eu começo com esses sintomas, mais ou menos 3, 4 dias, nossa, a febre melhorou, era 38, 39, hoje está 37, estou me sentindo melhor. Esse é o problema, porque aí é onde a gente tem a questão da dengue clássica, e é onde eu posso desenvolver a dengue grave, com sintomas hemorrágicos, dor abdominal, confusão. Então, a hora que a dengue vai se estabelecendo, ela tem 2 caminhos para seguir. Ou ela evolui para a dengue grave, que são esses sintomas de alerta, ou evolui para a resolução do quadro da dengue. 2, 3 semanas está resolvido. Lembrando que a dengue é chamada de doença quebra-ossos, porque meses depois ainda você não tem aquele pique das atividades diárias, né? Isso é muito comum na dengue, mais ou menos 80% dos pacientes. E como que funciona o tratamento, doutora? O tratamento, ele é sintomático, né? A gente não tem um antibiótico, a gente não tem um antiviral, lembrando que a dengue é vírus, então a gente não tem uma medicação específica. E o que acontece são sintomáticos que a gente usa ao longo do período da dengue. Então, hidratação, mais ou menos de 40 a 60 ml por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, a gente vai dar pelo menos 3,5 litros de água por dia. Né? A questão de sintomáticos, analgésicos simples, de pirona, paracetamol, evitar AS, evitar anti-inflamatório. Porque lembra que eu falei, você pode ainda ter um desenvolvimento depois de 3, 4, 5 dias da dengue grave, né, com sintomas hemorrágicos. Então, eu tenho que evitar medicamento para não evoluir dessa forma. E se a gente pega pela segunda vez, a tendência é ela ser mais forte, doutora? Exatamente. Então, assim, lembrando, eu posso pegar a dengue 4 vezes, né, relacionada a cada tipo de vírus. Esse subtipo que a gente fala é como se o vírus tivesse uma carapaça. Então, eu tenho tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Eu posso ter 4 vezes a dengue, teoricamente. Quando eu pego o tipo 1, eu fico imunizada ao tipo 1. Então, eu sobram 3 vezes para ter outros tipos de dengue.
A vacina, ela vem justamente, ela é tetravalente, né? Ela pega todos esses 4 vírus e ela tem uma resposta imune, uma resposta de aproximadamente 80%, né? E evita a hospitalização em 90% dos casos e a questão da diminuição do caso de óbitos. Então, como eu falei no começo e reforço, a vacina é importante porque ela vem um impacto, um divisor de águas, né, em termos de hospitalização e risco de óbito. Mas só a vacina não funciona. Não funciona. Eu tenho que fazer a minha parte. E a vacina, doutora, ela não vem para todas as regiões do Brasil a princípio, né? Como é que ela vai ser distribuída? Então, o Ministério da Saúde lançou em nota técnica, inicialmente, esses dados eles não são aleatórios, esses dados eles são levantados em termos epidemiológicos e a equipe se reúne e define, mediante esses casos, como é que vai ser distribuído. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, no mundo todo, os principais casos, o principal risco de óbito era dos 6 aos 16, 6 anos a 16. Quando a gente avalia os dados epidemiológicos do Brasil, é aproximadamente de 10 a 14, alto risco de hospitalização e óbito. Por isso que a vacina começou nessa faixa etária. Então, não é aleatório, vamos começar. Não, começa porque é onde a gente está internando mais com o maior risco, tirando os idosos. A vacina é liberada dos 4 aos 60 anos, acima de 60 anos, a gente ainda não tem dado da eficácia na questão dos idosos. Então, inicialmente, são 2 doses com intervalo de 90 dias, de 10 a 14 anos, né? São, acho que, 521 municípios no Brasil todo e essas áreas são escolhidas mediante o número de habitantes acima de 100 mil e aqueles lugares em que tem muita incidência de dengue, né? Na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Infelizmente, a gente não tem dose para todos nesse momento. Né? Isso vai haver, isso vai acontecer. O Butantan também já está definindo outra vacina, outras estratégias, mas inicialmente é de 10 a 14 anos. E a gente espera um número aí reduzido para os próximos casos, meses, né, de casos. E aí é possível, principalmente de óbitos. É possível, por exemplo, as pessoas, mas eu quero tomar essa vacina, eu consigo encontrar no particular, doutora, ou não? Sim, no particular existe, são 2 doses, mantém de 3 meses, o intervalo entre elas e pode ser tomada na rede particular. No SUS, na verdade, assim, o Brasil, ele é o primeiro país, né, no planeta, no mundo, que está disponibilizando a vacina da dengue, né? Então, isso é extraordinário para o SUS. Só que, inicialmente, são essas doses 5 milhões, limitadas, lembrando que tem 200 milhões de habitantes, né? Na faixa etária adolescente e criança são 13 milhões e só vão ser atingidas mais ou menos 3 milhões de pessoas, que é 1%. Né? Mas já é o primeiro passo, extremamente importante. Exatamente, é o primeiro passo, é o início. Lembrando que a gente tem as prevenções, lembrando que a gente tem várias formas de a gente prevenir que isso aconteça, já sabe como funcionam os sintomas, então corra, né, ao hospital, não deixe isso prolongar, porque isso é perigoso. E existe algum tipo de contraindicação, doutora? Isso ainda não, a gente não sabe dizer. Bem, a vacina, ela está liberada já faz mais ou menos uns 2 anos. Há muitos estudos ainda no sentido, por exemplo, acima de 60 anos em idosos, que é uma faixa importante para a gente em termos de óbito de dengue, mas por enquanto ainda não está liberada. Mas, por exemplo, gestantes não está liberada, mães que estão amamentando não está liberada, pacientes imunossuprimidos que têm uma deficiência do sistema de defesa, a gente tem que avaliar junto ao médico do paciente. Né? Então, tem alguns perfis, tem alguma faixa etária, algumas doenças que a gente precisa avaliar ainda. Boa. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, que a gente volte a falar mais sobre esse assunto, mas dizendo que, olha, diminuíram os casos, as pessoas estão se prevenindo, isso vai acontecer, né, doutora? Não vai diminuir, a dengue não vai sumir, né? Mas a gente, com essa questão de estratégias integradas, o sistema público, né? A gente fazendo essa educação em saúde e temos a questão desse compartilhamento aí de informações, isso está acontecendo. Amém, que assim seja. Tá certo. Doutora, seja bem-vinda, viu? Volte sempre. Muito Você obrigada. de casa, eu que agradeço. Você de casa, os contatos da doutora estão aí na tela, mas a gente também tem o e-mail aqui, ó, janainamrl1407@gmail.com. Beijo, mais uma vez.
Beijo. Obrigada, viu? Obrigada a você. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala de saúde, a gente está falando também dos cuidados que a gente tem que ter, da informação. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue solucionar os nossos problemas, mais a gente consegue prevenir. Então, se você também conhece, tem informação, vá passando adiante para as pessoas, para a gente se cuidar, porque com saúde a gente pode tudo nessa vida. Mas quando ela falta para a gente, aí fica mais complicado, não é não?